A paz do Senhor Jesus para todos que estejam vendo esse vídeo nesse momento. Glória a Deus, aleluias. Irmãos, eu quero ler a palavra do Senhor. Aonde está escrito, irmãos, a palavra de Deus? No livro de Marcos. Glória a Deus, aleluias. No capítulo 14 e no versículo 66, para a glória do Senhor. E estando Pedro embaixo no átrio, chegou uma das criadas do sumo sacerdote, e vendo a Pedro que se estava aquentando, olhou para ele e disse: Tu também estava com Jesus o Nazareno. Mas ele negou, dizendo: Não o conheço, nem sei o que dizes. E saiu fora ao alpendre, e o galo cantou. E a criada, vendo outra vez, começou a dizer aos que ali estavam: Este é um dos tais. Mas ele o negou outra vez. E pouco depois, os que ali estavam disseram outra vez a Pedro: Verdadeiramente tu és um deles, porque és também galileu. E ele começou a imprecar e a jurar: Não conheço este homem de quem falais. E o galo cantou segunda vez. E Pedro lembrou-se da palavra que Jesus lhe tinha dito: Antes que o galo cante 2 vezes, 3 vezes me negarás tu. E retirando-se dali, chorou. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Irmãos, a Bíblia, ela fala a respeito de Pedro, aquele Pedro que sempre estava com Jesus. E todos sabiam que Pedro era discípulo do Senhor. Mas ali, quando Jesus ele foi preso, a Bíblia diz que Pedro ele ficou de longe. E ele seguia Jesus de longe, para que as pessoas não vissem que ele era discípulo de Jesus. E ele estava de longe vendo tudo o que acontecia, como se ele estivesse escondendo que era discípulo do Senhor. E a Bíblia diz que uma criada do sacerdote, ela viu Pedro. Porque Pedro, ele estava ali em volta de um fogo, onde eles haviam feito para esquentar. Creio eu que estava muito frio. E Pedro estava ali, aquentando o fogo. Então esta criada chegou até Pedro e disse: Tu também estava com Jesus o Nazareno. Glória a Deus, aleluia. E ali, irmãos, Pedro negou. Pedro negou. Ele disse que não estava com Jesus. E ele ainda falou: Não conheço, nem sei o que dizes. Veja, irmãos, o medo, porque Pedro estava com medo de ser preso também junto com Jesus. Ele estava com medo. E ali ele negou Jesus a primeira vez, falando que nem conhecia Jesus. Um homem que andava sempre com Jesus. Glória a Deus, aleluia. Mas quando, irmãos, Pedro estava com Jesus antes de tudo isto, Jesus falou para Pedro que quando o galo cantasse 3 vezes, Pedro iria negar o Senhor. E assim aconteceu. Esta foi a primeira vez que Pedro negou o Senhor, falando que não conhecia e não sabia o que o povo estava falando. Glória a Deus, aleluias. Louvado seja Deus.
Mas, irmãos, glória a Deus, aleluias. Outra vez, glória a Deus, aleluia. Louvado seja Deus. A criada, ela viu Pedro outra vez. Louvado seja o nome do Senhor. E ali aquela criada começou a dizer, glória a Deus, aleluia, para aquele povo que estava ali reunidos também aquentando fogo. Ali ela falava, irmãos, este é um dos tais. E ali Pedro negou pela segunda vez. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Então aqueles que estavam ali, irmãos, disse, verdadeiramente tu és um deles, porque és também Galileu. Aí, irmãos, veja, quando eles disse que verdadeiramente Pedro era um dos discípulos do Senhor, porque ele era Galileu. Glória a Deus, aleluia. Então Pedro começou a espraguejar. Pedro começou a jurar. Louvado seja Deus, dizendo, não conheço este homem. Glória a Deus, aleluia. De que vocês estão falando? Eu não conheço ele. Glória a Deus, aleluia. Ali, irmãos, quando Pedro negou Jesus pela terceira vez, aqui a palavra diz que o galo cantou. Glória a Jesus, aleluia. E Pedro, irmãos, ele lembrou do que Jesus havia falado. Que quando ele negasse 3 vezes, o galo iria cantar. Glória a Deus, aleluia. Para que Pedro lembrasse que Jesus já havia dito que ele iria negar. Glória a Deus, aleluias. Louvado seja o nome do Senhor. Ali quando o galo cantou, irmãos, pela terceira vez que Pedro havia negado Jesus, diz aqui a palavra que Pedro retirou. Pedro saiu, glória a Deus, aleluia, dali, daquele meio que ele estava. E ele foi para um lugar chorar. Ele foi chorar e diz a Bíblia, glória a Deus, aleluias, que Pedro chorou. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, a palavra de Deus, ela é fiel e ela é viva. Todas as vezes, irmãos, que nós abrimos a Bíblia, ela fala porque a palavra é viva. Glória a Deus, aleluias. Irmãos, Deus conhece cada um de nós. Deus conhece a força, a sinceridade de cada um. Sabe por quê, irmãos? Veja aí a diferença de 2 homens na Bíblia. Pedro e Jó, irmãos. Pedro, irmão, Satanás pediu Jesus para cirandar com Pedro. E Pedro não deixou. Porque Deus sabia, Jesus sabia, que Pedro não estava hábito. Pedro não estava preparado para que sofresse ameaças do diabo. Para que o diabo cirandasse com ele. Louvado seja Deus. Pedro pediu e o Senhor não deixou. E olha a diferença de Jó, irmãos. Porque Jó não pediu, mas Deus permitiu. Vai e toca, né, Jó? Toca na carne, nos ossos, mas palpa a vida dele. E verás se ele não blasfema na tua cara, Satanás. Eu quero te dizer, o Senhor pode confiar em você? O Senhor pode confiar na sua estrutura espiritual? Porque em Pedro, Jesus não pode confiar. Louvado seja o nome do Senhor.
Mas não é porque Pedro era inferior a Jó. É porque Jó tinha uma vida espiritual alicerçada em Deus. A estrutura de Jó estava edificada no Senhor. Mas ali, irmãos, Pedro negou o Senhor. E quantas vezes, irmãos, as pessoas negam o Senhor? Porque negar Jesus não é falar só que não conhece Ele, não. Negar Jesus é aquela pessoa que diz que serve a Deus, que é temente a Deus, mas anda no pecado, anda mentindo, anda na prostituição, desejando o mal ao próximo, está negando o Senhor. Está negando Jesus, porque a Bíblia não permite essas coisas. É verdade, irmãos. Nós não podemos negar o Senhor por nada. Por nada. Porque se nós negar o Senhor, nós estamos negando a nós mesmos. Porque aí quem vai colher somos nós. E a gente sabe que a colheita chega. Vamos, irmãos, prestar muita atenção no que nós semeamos. Porque aquilo que nós semear, nós vamos colher com certeza. Vamos semear sementes boas. Vamos semear coisas dignas de não atingir a nossa vida espiritual, a nossa comunhão com Deus. Se você estiver passando, meu irmão, minha irmã, por coisas que você até pensa em desanimar, quando a gente desanima, volta atrás, a gente está negando o Senhor. É como a Bíblia diz, irmão, se nós envergonhar do Senhor aqui, Ele envergonhará de nós naquele grande dia. Já pensou nós chegar, querer entrar para o céu, e Jesus ficar com vergonha de olhar para nós? Ele não vai poder nos apresentar perante Deus, porque nós envergonhamos dele aqui. Nós disser que não conhecemos o Senhor com as nossas atitudes, com os nossos testemunhos, com as nossas vidas, nós estamos falando que não conhecemos o Senhor. Pedro ali falou porque ele estava com medo de tudo que Jesus estava passando, iria passar. E ele escondeu que era discípulo do Senhor. Mas é honra para nós, irmãos, o mundo saber que nós fazemos parte da igreja que vai subir. Zela pela tua vida espiritual, meu irmão, minha irmã. Zela pela tua vida espiritual. Porque o dia de nós apresentarmos perante o Senhor vai chegar. Irmãos, e nós precisamos que o Senhor tenha prazer de nos apresentar perante Deus e dizer para Deus, esse aí é o teu servo, tua serva, sofreu tanto naquele mundo de pecado, foi apedrejado, foi traído, sofreu muito pela palavra. Ali, irmãos, o galardão será certo para cada um que perseverar até o fim. Irmãos, eu quero te dizer, vence tudo que vier sobre a sua vida, porque você tem um intercessor que intercede por você com gemidos inexprimíveis, que é o Espírito Santo. Talvez você está passando por um momento que nem orar você não consegue.
Você dobra seu joelho, mas não tem palavras para orar. E o Espírito Santo sabe que você não está aguentando nem orar. Aí ele começa a interceder pela sua vida. Eu creio que o Espírito Santo vai perante Deus e fala: oh, Senhor, olha teu servo. Olha, a tua serva não está suportando. E Deus manda a providência, o escape, o socorro, a vitória. Aleluia. Deus entra na sua causa. Oh, glória a Deus. Aleluias. Irmãos, nós temos o Espírito Santo em nossa vida, que nos ajuda. Vamos ser fiel, não vamos negar o Senhor, não. Persevera firme, que a sua colheita será só coisas maravilhosas na presença de Deus. Deus abençoa a sua vida hoje e sempre, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Deus seja contigo, irmãos. Amém.